Olá a todos. O meu convidado de hoje é Gabriel Abrantes, realizador e artista multidisciplinar. Antes de mais, olá Gabriel, e muito obrigado por estares aqui estes minutos comigo. Obrigado. Tu vais estrear no dia 29 de outubro 4 curtas tuas, feitas ao longo dos últimos anos. Aquelas, posso referir os nomes, chamam-se Freud and Friends, Uma Breve História da Princesa X, Os Amores Artificiais e As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra. É assim, não é? E antes de mais, será que nos podes fazer para os espectadores, para gerar algum interesse, uma pequena visita guiada pelos 4 curtas, assim em poucas frases, falar sobre o que é que cada uma trata? Claro, os 4 contos, digamos, são as minhas 4 últimas curtas-metragens. E o Freud and Friends foi feito em 2015, a Princesa X e o Humores Artificiais em 2016 e depois a Menina de Pedra em 2018. Por isso é um bocado o meu trabalho mais recente e vários pontos de vista do meu universo. Mas são muito, muito diferentes as curtas umas das outras, têm um fio condutor, é que cada uma tem talvez um lado cómico ou humorístico associado. O Freud and Friends é uma comédia, é sobre um rapaz que namora com uma neurocientista e a neurocientista está a fazer experiências e entra nos sonhos do rapaz. Eu faço protagonista, não genialmente, mas faço, e é uma comédia acerca do que a namorada encontra nos sonhos do seu namorado. A segunda curta, Princesa X, é sobre uma escultura, a Princesa X do Brancusi, e uma senhora que é Marie Bonaparte, que era supostamente quem a escultura retratava, e que também era uma mulher fascinante, era psicanalista, financiou muito o trabalho do Freud e também a fuga do Freud para Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E depois a terceira curta é Os Humores Artificiais e conta a história de Andy Kaufman, que é um robô que parece quase uma bola de futebol metálica flutuante, e é um robô que está a aprender a fazer stand-up, comédia stand-up. E depois a última curta é As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra, e é sobre uma escultura do Louvre, uma escultura não pouco conhecida, e que está farta de estar no museu e está farta de ser arte, então um dia decide sair do pedestal e fugir do museu e vai para as ruas de Paris, onde ela se confronta com uma manifestação contra a desigualdade económica, um bocado uma manifestação tipo coletes amarelos, e junta-se à manifestação um bocado, e é uma metáfora para a ligação da arte e política e qual é o significado da arte no mundo real e no mundo político. Tu falaste que, de certa forma, o humor é aquilo que perpassa as 4 curtas, é um ponto, para ser um ponto comum. Tu consideras que o humor é a melhor forma para falar de assuntos sérios? Ou é uma boa forma para falar de assuntos sérios? Há uma citação dentro dos humores artificiais, em que o pequeno robô que está a aprender stand-up, e ele cita o Wittgenstein, que dizia que alguns dos assuntos mais sérios só se podiam tratar com piadas. E eu acredito, acho que há alguma verdade nisso, que piadas são uma forma muito complexa de comunicar, muito profunda. Parecem ligeiras ou de vez em quando brejeiras, mas fazer piadas é uma forma que exige um nível de compreensão cultural, de sensibilidade, de partilha, de lugares comuns, que exige uma utilização da linguagem muito específica, e depois há tanta ambiguidade em piadas que acho que ajudam a tratar de, como o Wittgenstein diz, até assuntos filosóficos. E depois há um filme que é um dos meus filmes favoritos, que é A Viagem de Sullivan, do Preston Sturges, que é um realizador de comédias de Hollywood, e ele está farto de fazer comédias, um bocado como a escultura no meu filme está farta de ser uma escultura. Então ele diz ao produtor que agora quer fazer um drama social, porque quer ter um impacto social no povo americano, que está a sofrer de uma crise económica já na altura,
Isto é um filme dos anos 50 Ok. e o produtor acha que ele está louco, porque ele é um realizador de renome de comédias. Uhum. E o realizador decide tentar desprovar o produtor, e então, mas o produtor desafiou, diz que ele não sabe a primeira coisa sobre a miséria nos Estados Unidos, porque ele é um realizador rico, e então o realizador vai por América fora tentar perceber o que é a pobreza, fingindo que é uma pessoa pobre. E claro que isto é uma comédia e corre tudo mal, às avessas, e só que durante esta viagem toda ele aprende uma lição, e essa lição é que as comédias que ele fazia tinham poder, talvez para as Uhum. pessoas que ele queria impactar, muito maior do que o drama social talvez que ele ia fazer. Ou seja, ele estava talvez a tentar fazer um filme de sucesso, de prestígio quase, e que esse Uhum. prestígio era mais para ele do que para o público, de alguma maneira. E por isso a comédia eu acho que tem esse lado também, que é um lado talvez generoso de uma maneira. É um certo género que tenta incluir o público, tenta fazer o público rir, tenta Uhum. uh, suscitar uma reação do público quase física, não é? Do riso. Uhum. Uhum. E de que forma é que o local onde se passam as curtas as influenciam? Ou seja, o local também podes considerar o local como uma personagem das curtas? Os locais onde foram filmados. Uhum, exatamente, cada uma passa-se de uma cidade num local diferente, bastante distantes entre si, penso eu. Sim, é Lisboa, Paris, São Paulo e Nova Iorque também. Aldeia Awalapipi, Nova Iorque, rapidamente. Um, sim, eu acho que os locais são, para mim sempre foi muito importante onde eu filmava, e logo no Freud and Friends passa-se em Lisboa, Uhum, e há até uma parte do filme que é como se fosse uma paródia a um trailer de um filme do Woody Allen, como o Woody Allen está sempre a filmar em Paris, em Barcelona, em Roma, é quase contratado pelas cidades para fazer uma operação positiva para o turismo, fazer uma publicidade em uhum, forma de longa-metragem à cidade. E eu brinquei um bocado com isso no Friends and Friends, num trailer falso, paródico aos Woody Allen, mas sobre Lisboa, em que aparece o fado, o ponto 25 de Abril, o pastel de nata, todos os clichês, mas um bocado ao contrário. Um, e esse, acho que o Freud and Friends é um bocado isso. Fez parte de uma longa-metragem que foi comissionada pelo Indie Lisboa, ou aqui em Lisboa. uhum, E foi de certa maneira um retrato à cidade. E depois, acho que o contexto, sim, é sempre super importante uhum. para mim e para os filmes. Acho que tem mesmo um lugar muito forte. Como dizes, é quase um personagem nos filmes. Ok, ok. Estas curtas já circularam bastante pelos festivais internacionais de cinema e, segundo sei, angariaram mais de 25 prémios nestes anos. Estas distinções, que significado é que atribuis a estas distinções que tens vindo a ganhar ao longo dos anos? Então, dá coragem, não é? Também há muitas críticas negativas, e acho que a maior parte das pessoas que fazem filmes ou qualquer tipo de criação, música, geralmente foca-se nas críticas negativas e não nas positivas. Mas as positivas e prémios ajudam muito a dar força e energia para querer continuar, saber que alguém está a reagir positivamente aos filmes e ao trabalho. E, e claro que também ajudam ao currículo para fazer outras pessoas terem mais confiança no trabalho. Uhum, uhum. Pois, e falando um pouco do teu processo criativo, ele muda de trabalho para trabalho ou tens chamemos-lhe um método? Não, é bastante caótico, acho que cada vez tem que se reinventar um bocado. Claro que se vai apoiando em metodologias ou técnicas com que se vai habituando. Uhum, Mas muitos dos meus filmes eu fiquei muito habituado a trabalhar em equipas muito reduzidas e trabalhar muito rápido, e em que eu faço várias tarefas ao mesmo tempo. Não estou só como realizador, mas também como compositor ou como ator, uhum, como diretor de fotografia. E nesse sentido são filmes artesanais de alguma maneira, e
acho que tenho processos, mas são quase intuitivos, nem penso muito sobre eles, não é como se eu tivesse uma fórmula que vou aplicando cada vez. Isso vê-se um bocado no resultado dos filmes, que acho que são bastante diferentes na superfície, podem ter temas em comum, etc., mas na superfície são bastante diferentes. Tu, além de trabalhares em cinema, tens também atividade em artes plásticas. Consideras que são duas atividades que de alguma forma se complementam? Sim, e não sei, eu acho que eu comecei a fazer cinema quando estava na escola de artes plásticas e eu mostro estes filmes também em museus e em galerias de arte e acho que a maior diferença é, claro que é uma relação diferente com o tempo. Numa galeria talvez as pessoas nem ficam o filme inteiro e num cinema é para ver do início ao fim e o público é muito diferente, o público que vai ver os filmes numa galeria ou que vai ver no cinema. Para mim, acho que, não sei, talvez alguns filmes que são mesmo sobre arte, não é? O Princess X e a Menina de Pedra são dois filmes sobre esculturas e já tinha feito outros filmes sobre arte, por isso é um assunto que é muito importante para mim. E depois, acho que há uma atenção talvez ao lado plástico e estético, na minha longa-metragem especialmente, acho que é uma das imagens talvez mais emblemáticas do filme foram os cachorros do Diamantino, foram os cachorros no meio de uns fumos cor-de-rosa enquanto o Diamantino joga futebol. E esse tipo de imagem são imagens que invento com muitos recursos à história da arte ou referências ao mundo da arte contemporânea. E talvez esse lado mais imaginativo ou extravagante, quase maneirista, estético, talvez vem da minha paixão pela história da arte e também os meus estudos em pintura e em arte contemporânea. Pois. E precisamente nesse sentido, tu tiveste uma exposição no MAT este ano, que teve ao longo de vários meses, foi interrompida pela pandemia, depois foi retomada, chamada Melancolia Programada. Podes-nos falar um pouco dessa experiência de expor no MAT? Sim, foi uma exposição que correu extremamente bem, teve super críticas muito boas na imprensa nacional e também internacional. Teve uma crítica no Art Forum e foi uma exposição muito intimidante. Era um espaço de 600 metros quadrados. Eu e a curadora Inês Grosso decidimos fazer 5 instalações, videoinstalações, mais pinturas. Retomei pintura, que já não pintava há 10 anos. Eu tinha começado a minha carreira cá em Portugal com 2 exposições de pintura, mas entretanto tinha feito uma pausa. E esta exposição foi um bocado o início. Eu a tentar recomeçar a pintar e por isso foi muito desafiante a exposição, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. E o que é que podemos esperar de ti nos próximos tempos? Em que é que estás a trabalhar neste momento? Acabei de escrever um livro de crianças, que também vai estar no MAT, numa exposição que inaugura dia 28, e que é uma exposição que comemora os 20 anos dos prémios EDP. Por isso tem todos os artistas que ganharam o grande prémio e todos os artistas que ganharam os prémios Jovens Artistas. E a minha contribuição para a exposição é a edição desse livro, que é um livro ilustrado sobre um monstrinho que tem medo do escuro, que é a Jupi, e pronto, a viagem dela a tentar resolver essa crise do medo do escuro. Depois estou a trabalhar na minha segunda longa-metragem, que vai ser um filme no género de terror, falado em inglês, é sobre um miúdo que é adotado, americano, e depois descobre que com um teste ADN que é português e vem a Portugal um bocado à procura das suas raízes e encontra um passado um bocado assustador. E estou muito, muito entusiasmado para explorar o género do terror. É algo que nunca explorei de forma mais profunda e
e estou muito entusiasmado com esse projeto. Mas vai ser um bocado fora da tua zona de conforto, por assim dizer, não é? É verdade. Em termos mais genéricos, como é que tu vês o cinema a evoluir nos tempos mais próximos? Sei, acho que muitas das conversas são à volta das plataformas digitais, novos média, novas formas de criar conteúdos, youtubers, plataformas como a Netflix ou a HBO. E também há uma grande mudança, mesmo no cinema, nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, talvez há 15 ou 20 anos atrás, via-se bastante cinema art house a ser feito, com orçamentos razoáveis. Existiam realizadores como o David Lynch ou John Waters, que faziam cinema para grande público, mas tinham uma voz autoral muito forte e com propostas estéticas bastante individuais e únicas. E hoje em dia isso quase que evaporou por inteiro. Temos alguns autores, mas são raros. Temos o Tarantino, o Wes Anderson, o P.T. Anderson, estou a falar do cinema americano. E essa lógica de destruir um bocado o cinema de autor e, em preferência, cinema de super-heróis, que é quase as únicas grandes apostas do cinema massificado hoje em dia, ou é o Star Wars, ou é o Marvel Expanded Universe, ou é o Joker, é até o filme mais de autor que se consegue ver hoje em dia, que é um bocado chocante, que é também um filme de super-heróis. E pronto, isso tenho imensas reservas sobre essa tendência e tenho medo pelo meu próprio futuro e também o futuro de vários colegas da minha idade que estão a começar uma carreira de realizadores ou realizadoras e têm um futuro que é muito complicado em termos de financiamento de um cinema um bocado, digamos, independente ou mais à margem. Ao mesmo tempo, há muitas oportunidades novas. Vê-se realmente um certo tipo de entretenimento no YouTube interessante e que eu vejo e que toda a gente vê. Mas em geral, acho que estamos num momento de viragem bastante problemático e vê-se também os governos, Portugal incluído, a acompanhar essa viragem, um bocado a seguir lógicas americanas comerciais de apostas no cinema. Isso agora com a nova lei que foi passada, que deixa a entrada das plataformas VOD, como a Netflix em Portugal, sem qualquer imposição de impostos para financiar um cinema nacional mais independente e não completamente atado ao mercado. E o que isso faz é uma monocultura, uma cultura que visa copiar a cultura americana, mas com nem um décimo do orçamento, nem um centavo do orçamento, não é? Por isso são cópias pobres de uma cultura americana que já está por si só completamente monocultural. A única coisa que se vê nas salas dos cinemas cada mês é filmes de super-heróis. Por isso acho que é um momento complicado. É isso. Ok. Gabriel, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Também foi um gosto. Obrigado.